Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, sejam bem-vindos ao Pode Povo, podcast que conversa com a população macaense, conversa para a população macaense e da população macaense. Eu estou recebendo uma meio carioca, meio macaense, mas é mais macaense. Esse é o mês da mulher, né? Então a gente vai falar muito sobre assuntos femininos, mas a gente vai falar sobre assuntos diversos. Vamos trazer muita informação nesse podcast. Nos bastidores já fui descobrindo muita coisa. Achei que eu ia vir com uma coisa. Deus surpreende a gente. A minha intenção era vir, vou falar sobre mulher, sobre beleza, sobre vaidade, mas segura aí, que não vai ser só isso não, tá? Por isso eu peço para você acessar as redes sociais da TV Câmara, seguir, compartilhar, comentar. E eu recebo hoje uma cirurgiã plástica, cheia de história de vida, que vai contar pra gente, doutora Fernanda Lande. Prazer, Fernanda. Prazer. Obrigada por aceitar o convite. A gente teve que desmarcar, né, uma vez, foi a correria do dia. Ela veio de uma cirurgia, gente. A mulher comprou um vestido de emergência. Tava no pijaminha lá do centro cirúrgico, não posso ser assim. Comprou um vestido e veio. Eis ela aqui. Então, o importante é estar presente. Eu agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui conversando com você. E todo que você quiser saber sobre cirurgia plástica, também vou estar aqui falando, e da minha vida pessoal também hoje um pouquinho. Fernanda, a gente conversou bastante nos bastidores e você falou um pouco da sua trajetória até a cirurgia plástica, até a medicina. Por que medicina? Por que cirurgia plástica? Então, é fundamental, assim, dentro da minha casa, meu pai é um grande incentivador, um grande estudioso, mas meu pai é engenheiro e minha mãe é pedagoga. Meu tio era médico e gastroenterologista. Então, lá em casa nós somos 4 filhos, são 3 médicos e um foi para a área do meu pai, que é o petróleo e gás. Então, os 3 foram para o meio da medicina. E eu escolhi a medicina também porque a gente sempre até fala assim, uma vocação. Também, porque a gente abre mão de muita coisa para estar na medicina. Mas eu sempre vi a medicina como algo transformador e era algo que eu poderia modificar a vida do outro com as minhas mãos. Por isso até que eu escolhi a cirurgia plástica, né, na forma da cirurgia, que era uma forma de eu poder, com as minhas mãos, modificar a vida de uma outra pessoa. Além disso, o que eu comentei também contigo, a cirurgia plástica, ela sempre foi muito desafiadora. Por quê? Porque quando a gente faz medicina, são 6 anos da medicina e 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos da cirurgia plástica. E sempre me foi dito dentro da faculdade que era algo impossível para a mulher, porque é um meio extremamente masculino. A cirurgia geral, quando eu entrei, né, até meados ali, em torno de 2006, 2007, a gente via muito homem dentro da cirurgia geral. Eram pouquíssimas e raras mulheres. E aí isso também me motivou, por quê? Por que será que uma mulher não pode estar nesse meio? O que faz o homem ser diferente da mulher, de que ele pode escolher, ele pode estar onde ele quer e a gente não? Então isso, a forma do desafio também me motivou
muito. E aí eu juntei muito com o que o meu pai me ensinou. Quando ele falava, olha, você tem uma bala na agulha para acertar. Trace sua meta, trace o seu objetivo e siga. Você pode, você consegue. Então, desde o início, eu queria a medicina. Dentro, eu me apaixonei também pela cirurgia. E essa forma desafiadora de que você não pode, você talvez não seja capaz disso, eu provei para mim mesma que isso é possível sim, e por que não uma mulher estar lá? Por que não uma mulher ser cirurgiã plástica? Por que não a gente mostrar para todo mundo que a gente também tem muito a agregar num ambiente masculino? E daí ali dentro eu fui me vendo e tentando também me adaptar, porque realmente era um meio masculino. Eu passei na época, foram vários concursos, né? E eu passei em primeiro lugar para cirurgia geral em Minas Gerais. E lá em Minas Gerais, sempre me falaram, olha, você tem 7 preceptores, são 7 homens e todos os residentes são homens. E aí uma experiência que eu tive, que assim foi muito curiosa, quando eu entrei na sala, estava todo mundo no momento de descontração, todo mundo sentado do lado de fora, e na época todo mundo fumava, eu não fumo, e todo mundo sentado e tinha uma mulher sentada no chão. Era uma mulher, uma loura, dos olhos azuis, sentada no chão, e todo mundo foi falando os nomes. Ah, esse aqui é o doutor Mário, esse aqui é a doutora tal, esse aqui é o doutor... Esse aqui é o doutor Paulão. Eu falei, tô procurando o Paulão, não achei o Paulão. O Paulão era Paula, que era uma cirurgiã geral, que também tinha entrado para o serviço, e ela já estava se masculinizando, já tinha até o nome do Paulão. Nossa. E ela ainda brincava com a gente, dava um tapão nas costas. Né? Era um tapão nas costas, vamos lá, vamos embora, vamos operar. Por quê? Era a forma de você ser recebida e ser aceita. E eu não via com esses olhos. As pessoas têm que aceitar a gente como a gente é. Então, se eu sou feminina, se eu sou mulher, que me aceitem da forma que eu sou. E assim eu vim trabalhando minha vida toda, não só lá em Minas Gerais, mas também em todos os ambientes aonde eu passo. Então, assim, a gente sim, a mulher é conquistadora, a mulher pode estar aonde quiser. O que a gente precisa é de estudo, objetivo e foco. Então, assim, na minha vida toda, o que eu tento traçar é esse, é um objetivo e foco. Fiz cirurgia geral, aí eu fiz cirurgia geral, terminei a cirurgia geral no Rio de Janeiro, eu fiquei lá durante 6 meses, depois eu vi que eu precisava me aproximar mais do Rio de Janeiro, porque eu queria estar mais próximo de Macaé também, então eu fiz uma nova prova para cirurgia geral, já estava 6 meses lá, fiz uma nova prova para cirurgia geral para Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, para a 13ª Enfermaria, que era do Dr. Delta Madureira, passei em primeiro lugar também para a prova de cirurgia geral lá, entrei e cursei os 3 anos de cirurgia geral na Santa Casa do Rio de Janeiro. E aí, posteriormente, esse período, eu fiz a prova para cirurgia plástica, que foi para o Hospital Central do Exército. Fiz mais 3 anos de cirurgia plástica no Hospital Central do Exército. Então, essa formação minha toda, eu terminei a medicina em 2008, terminei a cirurgia plástica em 2017 e hoje trabalho entre Rio e Macaé, tanto na área particular quanto na área pública também. Eu ia brincar com o negócio do Exército, né, que até comentei com você que estava nos bastidores com Larissa aqui falando sobre cirurgia plástica. Falei, ela trabalhou no Exército, Lari, entre 2015 e 2017. Exército, será que ela costurava pessoas? Como que é a cirurgia plástica no Exército, Fernanda? Então, é muito engrandecedor. Primeiro porque o Exército, eles têm uma verba muito grande para todo o hospital, né? Então, essa verba, ela nunca faltava para as unidades deles do Exército. Então, desde os procedimentos cirúrgicos que a gente precisava, né, para botar o paciente no centro cirúrgico, até tecnologias como o VAC, que é um aparelho específico para tratar feridas, a gente tinha lá desde o primeiro ano, desde o seu R1, a gente tinha para utilizar, tinha materiais que eram materiais extremamente tecnológicos, como telas para colocar no paciente. Então, a minha experiência com o Exército foi muito boa. E a gente tinha os dois lados, tanto a cirurgia plástica estética quanto a cirurgia plástica reparadora. Não chegava pra gente tanta emergência no sentido de assim, uma guerra acontecendo, né? Apesar de ser Rio de Janeiro.
de Janeiro realmente é um pouco assustador enquanto violência, mas não tinha, assim, tantas emergências, né, para, por exemplo, o paciente teve um trauma grande de face, vamos fazer uma reconstrução imediata da face do paciente. Eu tive mais isso em Macaé do que na residência em si. Lá a gente fazia muita coisa eletiva, desde a parte estética quanto parte reconstrutiva. Por exemplo, câncer de pele, reconstrução de face, paciente de abdominoplastia, paciente pós-bariátrico, paciente com mama para fazer reconstrução de mama, com câncer de mama. Então a gente fazia a reconstrução junto com a mastologia. Mas isso também. É considerado estético ou não? É considerado reparadora. A parte estética vinha da parte eletiva, por exemplo, dos pacientes pós-bariátricos. Então, isso é considerado um reparador, mas tem um fundamento estético também associado, porque é uma abdominoplastia com uma lipoaspiração associada. Então, a metodologia, ela é muito semelhante a um paciente estético. O que difere é a questão do excesso de pele do paciente pós-bariátrico. Então, a gente consegue comparar tanto o paciente reparador quanto o paciente estético na hora da formação do cirurgião plástico. E junto disso também a gente tinha a cirurgia junto com o preceptor, que era o Dr. Elmo, fora do ambiente do exército. E aí a gente fazia também toda a parte estética puramente de lipoaspiração, próteses de silicone somente para aumentar. Pode? Pode porque, na verdade, você tem o teu período livre. O seu período livre é o seu período que a gente tem de um dia livre na unidade, e aí a gente tinha por opção acompanhar algum preceptor fora da unidade. Então, a gente podia inclusive visitar outros serviços, que também fazia parte da nossa grade. Por exemplo, queimados, a gente fazia em outras unidades que tinha, por exemplo, centros de queimado. Então, a gente ia até outras unidades para acompanhar os serviços. Então, a gente fazia também o banho, né, a balneoterapia de todos os pacientes queimados, utilizava pele de tilápia, que é a pele do peixe, para colocar sobre a região queimada do paciente. A gente utilizava enxerto de pele. Então, tudo isso é possível na formação do cirurgião plástico no período dele dentro do exército, porque você tem dias que você tem livres e você vai acompanhando. A gente tem uma rotina que era de manhã até a tarde, e os dias livres a gente rodava. Então, era totalmente possível, sim. Você falou que você fez aqui em Macaé cirurgia plástica. Ou você na verdade, opera aqui ainda? opero. Na verdade, em Macaé eu já estava formada. Quando eu me formei em 2017, eu voltei para Macaé. Eu sempre fui de Macaé. A verdade é que, assim, hoje, minha cidade natal é Macaé. Eu só saí daqui em 1982 para nascer. Meus pais são de Macaé, moram aqui, acho que há 48 anos já. Meu irmão tem 46, acho que 48 ou 49 anos meus pais já moram aqui. Então, o que ocorre é que todas as vezes que nós fomos nascer, nós somos 4, minha mãe é ao Rio, para poder, na verdade, em Niterói, que meu tio era professor na UF, e ali eles tinham os outros hospitais, né, maiores. Então, eu nasci até no Santa Mônica, que hoje demoliram. Então, eu fui nascer, no dia seguinte, meu pai pegou o carro e voltou para Macaé. Então, a gente só ia para nascer e voltava. Porque sou macaense. Então, assim, a minha cidade natal, a cidade que eu amo, é Macaé. Então, quando o pessoal, assim, até meus pacientes mandam, mas a senhora vai e volta, né, doutora de Macaé? Sim, porque a minha cidade natal é Macaé. Então, eu tenho uma paixão enorme por Macaé. Eu vivi aqui, a minha escola foi o Castelo, uma paixão pelas irmãs. Todo o meu estudo foi aqui, toda a minha educação foi aqui, na Praia dos Cavaleiros, a vida toda. Minhas amigas são daqui. Então, assim, o meu coração é macaense. Eu fui em um dia, única e exclusivamente, no dia 22 de maio de 1982, para nascer em Niterói. Fazendo aniversário daqui a pouco, Daqui gente. a pouco. Tá bem próximo ao meu aniversário, pertinho. bem perto. Ô, Fernanda, qual era a maior diferença? Você falou que aqui no HPM você fez muita cirurgia. A gente pensa que cirurgia de plástica é bem estética, né? O que você fazia, assim, por exemplo, aqui em Macaé, de diferente lá, que o exército... Porque a gente vê bem moleza, né? Sim, é assim, o que acontece? Aqui em Macaé, eu sou ainda do HPM e hoje eu sou, na verdade, do Dona Alba, porque o Dona Alba hoje é eletivo, então eu faço todos os pacientes
que são de câncer de pele eletivos para poder fazer as reconstruções de face ou da parte do corpo. Então, quando eu ainda estava na unidade HPM, como era a nossa abordagem? Porque chamavam a gente, um paciente acidentado, caiu, teve uma lesão grave, com fratura de nariz, a gente chama isso até de arrancamento, lesão por arrancamento, por trauma. Então, eles sempre chamavam bucomaxilo e chamavam cirurgião plástico e muitas das vezes o neuro junto. Então, essa era a nossa abordagem cirúrgica, né? Era um cirurgião plástico por dia, então o meu dia era sábado. Então, todos os sábados eu estava aqui sempre, 24 horas, e durante todo o período, se tivesse algum trauma importante, a abordagem era 100% minha dentro da unidade do HPM. Então, a parte reconstrutiva, né, desse paciente era 100% feita por mim. Então, desde nariz, reconstrução, face com os retalhos, paciente que tinha muito, peguei muitos aqui, isso eu já até cheguei a publicar também nas redes sociais daqui de Macaé, paciente com latinha de Nescau para fazer miojo. Eles colocam gasolina dentro. Gasolina, porque a gasolina era né, mais barato do que o álcool para poder riscar e fazer aquele fogo para fazer a comida. E aí colocava a gasolina dentro, aquilo explodia. Era morador de rua, criança, famílias, então aquilo explodia. No momento que explodia, tinha queimaduras graves. Já peguei muita criança com queimadura grave por latinha de Nescau, na latinha, né, daquelas leitinho que colocava gasolina dentro, e aquilo era um ambiente extremamente de risco para a unidade ali deles. E a gente recebia todos esses pacientes ali no HPM. Então, fazia todas essas reconstruções, desde o queimado, desde o paciente acidentado. Então, toda essa abordagem da cirurgia plástica, eu sempre peguei ali no HPM, era todo sábado. Permaneci ali por 3 ou 4 anos. Aí depois fui para a parte eletiva, que é do Dona Alba, hoje aqui em Macaé, para fazer a parte de reconstrução dos retalhos dos pacientes com câncer de pele. Então, hoje eu respondo pela cirurgia plástica do hospital, na verdade a gente chama de ambulatório, né? Tem um centro cirúrgico lá atrás, do ambulatório do Dona Alba. E tenho aqui também meu consultório particular, que aí eu faço toda a parte estética, desde mama, que é o aumento, né, das mamas com prótese de silicone, mastopexia com prótese, abdominoplastia, lipoaspiração e atualmente da maior tecnologia, que é a lipoaspiração sem cortes. Nossa. Que é com uma abdominoplastia sem cortes, na verdade, que é por robótica. Que a gente entra, faz a lipoaspiração do paciente pelos mesmos 3 furos, a gente utiliza... Seria umbigo? É a diástase. O que acontece? Toda mulher, quando a gente é gestante, a gente tem um afastamento da musculatura do reto abdominal. E aí, esse afastamento, quando emagrece esse reto abdominal, que é a musculatura do centro do abdômen, ele não retorna 100%. Todo mundo que vai fazer uma ultrassonografia tem pelo menos 1 a 2 centímetros de distanciamento do reto abdominal. É muito raro você pegar uma mulher que consiga, sozinha, depois da gestação ou depois de uma grande ganho de massa, né, de gordura, emagrecer e esse reto abdominal retornar à linha média 100%. E aí existe uma cirurgia, o nome disso é diástase. Esse afastamento da musculatura, ele é a diástase, quem faz essa reconstrução é o cirurgião plástico. E a gente tem 2 formas de fazer. Isso recentemente foi muito exercício, né? Tem muito exercício, exato. Porque você, com a musculatura, você tenta contrair mais o músculo para ele ficar mais tonificado e ele tentar hipertrofiar e tentar aproximar o meio. Mas nem toda mulher consegue, é muito difícil você conseguir isso. Vide agora no carnaval a Viviane Araújo, que apareceu nas redes sociais e foi muito criticada e muito comentada, exatamente, e pelo afastamento que ela tem ali supra-umbilical. Se olhar, aquilo é uma diástase. Ela mesma comentou, olha gente, eu tô bem com isso, eu já fiz cirurgia para tentar fazer o reparo, não deu certo, não sei exatamente o porquê, mas aquilo é uma diástase. Então, o que é isso? A gente entra, faz a lipoaspiração do abdômen, entra pelos 3 orifícios na robótica e
com o robô, a gente fecha essa linha média e para tratar o excesso de pele, a gente utiliza a tecnologia, que é o Body Tight Morpheus. Que isso? O Body Tight, então, tem muita coisa interessante. O Body Tight, ele é uma tecnologia para a pele que fica flácida longe da aponeurose, que é a barriga. Quando a gente bota a mão, tem um fundinho. Esse fundinho chama-se aponeurose. A pele está afastada, porque a gente tem uma camada de gordura no meio. Então, a gente lipoaspira o meio, a pele fica frouxa em cima da barriga. Qual é o objetivo? Exatamente. A gente entra com uma haste por dentro desse vão solto e uma haste por cima da pele. E a gente faz igual um sanduíche, vem apertando ele, a pele entre esse aparelho, para quê? Ele é uma radiofrequência e ele esquenta essa haste dentro. Então, tipo, ele vai derretendo, porque pelo aquecimento, ele faz a retração da pele por dentro e a radiofrequência faz com que o estímulo de colágeno da pele aconteça também e essa pele grude mais nessa aponeurose. Então, o abdômen fica mais seco e mais aderido à aponeurose. Então, ele adere, faz uma pele mais reta. Então, o resultado é muito bom. E além disso, por cima da pele, eu venho com o Morpheus, que é um aparelho de microagulhamento. São 40 agulhas revestidas em ouro. E a gente vem microagulhando. Cara da riqueza. É hoje uma das tecnologias que mais me pedem no consultório, tá? Porque você consegue entregar um resultado muito bonito com estímulo de colágeno, porque hoje a lipoaspiração eu retiro a gordura, mas eu não consigo melhorar a pele do paciente. Então, a qualidade da pele, quem entrega é a tecnologia. Então, ele mesmo diz que até 40% você tem de melhora na qualidade da pele. Então, com o Morpheus por cima da pele, vem fazendo toda esse grampeamento, literalmente, um grampeamento. Mas né, a gente vai apertando a pistola e aí essa pistola vai emitindo também uma radiofrequência e também tem um aumento da temperatura e em 3 meses você vê um fenômeno que é esse estímulo do colágeno. Então, fica realmente muito bom. Então, é a tecnologia associada à cirurgia plástica. Você faz aqui em Macaé esses Faço também, no Hospital Novo do Macaé DOR. O DOR. A rede DOR. O que você mais faz, Fernanda? O que mais me pedem realmente é Mom Makeover. O que é a Mom Makeover? O que é a Mom Makeover? Mom Makeover, hoje, é o sonho da cirurgia de toda mulher, né? O que é você, em um único tempo cirúrgico, realizar a cirurgia da mama e a cirurgia do abdômen em conjunto. Nossa! Por quê? Depois de um tempo, óbvio, né, a ação da gravidade, todo mundo um dia vai ter a mama mais caída, vai ter um abdômen mais flácido. Isso é normal, isso é natural. Mas a cirurgia plástica tem como ajudar? Claro, a gente tem sempre como ajudar. E aí essa melhora acontece num tempo único. Como a gente realiza a mastopexia com prótese ou uma mamoplastia redutora somente com tecido da paciente e junto faz uma abdominoplastia, junto da lipoaspiração das laterais. E aí o contorno corporal a gente consegue entregar a paciente no tempo cirúrgico da mama. Mas quem são as pacientes eletíveis, né, de eleição a fazer? São pacientes que têm uma mama de pequena a moderada e um abdômen, exato, e um abdômen também de pequeno a moderado. Por quê? Tempo cirúrgico. Então, se eu tenho um tempo cirúrgico adequado para fazer os 2 procedimentos, a paciente é eletível. Porque a gente tem ali um período de 8 a 9 horas para fazer um procedimento desse. Nossa, tudo isso. É um tempo grande. Em média, se for bem pequeno, em 6 horas a gente consegue fazer. Isso sem o uso da tecnologia. Por que eu falo de 8 a 9 horas? Porque normalmente a mulher quer usar uma tecnologia. A tecnologia, ela aumenta o tempo cirúrgico. Então, a tecnologia, a gente passa, depois de todo o procedimento cirúrgico, a gente ainda fica mais 2 a 3 horas passando a tecnologia. Então, isso aumenta muito o tempo cirúrgico. Então, são 9 mais 2? Não, no tempo total. No tempo total. Óbvio que tem pacientes que a gente precisa até de mais tempo. Tem pacientes que têm mais tempo.
Eu já tive uma paciente que eu precisei de 13 horas para operar ela. Ela era frente, dorso, mas tinha uma outra coisa associada, que era uma contratura de prótese associada. Então, ou seja, ela veio para uma lipoaspiração, veio para fazer também body tight e o Morpheus, e era só lipo, não tinha abdominoplastia, mas tinha uma contratura de prótese de silicone. É o quê? Trocar, no caso? Mas por que trocar? Hoje em dia é muito seguro utilizar prótese de silicone, tá? Então, todo mundo me pergunta, é uma das perguntas que eu mais recebo. Do tempo que pode ficar com a prótese. Quanto tempo pode ficar? Hoje não existe mais isso, não existe mais tempo para ter uma prótese dentro do seu corpo. Hoje a gente diz que as próteses são vitalícias. Porém, existem alguns fatores que faz com que a mulher necessite fazer a troca da prótese. Quais são eles? Que é o principal, tá? É a contratura da prótese. A prótese de silicone, ele é algo que não é do seu corpo. Todo corpo feminino, ele faz um corpo estranho, perfeito. E aí ele faz uma proteção, chama-se cápsula. A cápsula, ela envolve a prótese e ela faz maior aderência dessa prótese ao tórax. Então, ela mantém a prótese grudadinha ali no tórax. Então, ela vai ficar eternamente, quando faz uma ressonância, faz um exame de imagem, você vê uma cápsula bonitinha ao redor da sua prótese. Até aí, tá perfeito. A questão é quando essa cápsula, ela começa a se apertar nela mesmo. Então, a própria cápsula, ela entende que você tem dentro do seu corpo algo que ela quer expulsar. Então, ela começa a apertar, e ela aperta até forma de deformar a mama da paciente, até a doer no corpo da paciente. O paciente diz, minha mama tá doendo. Isso tem um tempo para acontecer? Não existe um tempo. Tem gente que tem 10 anos depois. Isso que eu ia falar, teve gente que eu já ouvi dizer que com 10 anos você tem que trocar a prótese. Então, tem gente com 10, tem gente com 20. Teve uma paciente que me procurou com 16 anos de prótese e aí ela tinha uma contratura. Hoje, por contratura, eu já tirei, não foram pacientes minhas, mas eu já tirei 2 próteses de contratura, mas isso não importa em relação ao médico, porque depende mais do corpo da mulher. Rejeição. Exatamente. Não é assim, teve alguma coisa errada durante o procedimento. Não. É o próprio corpo, é a genética, né, que pode desenvolver isso. Estranho, é um corpo estranho. O que a gente faz de modificação para as cirurgias mais modernas, a gente tenta um método mais simples de não tocar tanto na prótese para não mudar a forma dela ao redor. Mas quem é casado não dá, né? Porque não, mas eu digo na hora da cirurgia, por exemplo. Existem algumas técnicas que a gente só pega a prótese e coloca dentro de um cone, que é um cone de silicone, então você não coloca a mão diretamente na prótese. Então, a gente lava a prótese antes, eu lavo a prótese com antibiótico antes, eu coloco antibiótico dentro da paciente antes, tudo num meio e na tentativa de diminuir qualquer processo dentro da paciente de desenvolvimento futuro. A gente lava muito o local para colocar a prótese antes. Então, isso tudo é feito na tentativa de diminuir qualquer algo que possa acontecer no futuro. Então, não depende do cirurgião, entendeu? Fernanda, a pessoa, mulher que coloca a prótese e depois engravida, cai? Como é que fica? Então, o que ocorre? Toda mulher, ela vai com o futuro ter uma prótese menos alta, que eu digo, na formatação do momento que ela colocou a prótese dentro do centro cirúrgico. O que a gente faz hoje de forma moderna é o sutiã interno, que a gente coloca uma sutura na base da mama para poder fixar mais esse sulco da mama. A gente faz a alça muscular, que é uma alça da própria musculatura do peitoral para sustentar mais a prótese de silicone dentro da mama da paciente. Então, são todos meios que a gente tem e trabalha hoje da forma mais moderna para sustentar mais essa prótese. Porém, independente disso, quando a gente engravida, a mama aumenta. No momento que ela aumenta, você ganha toda essa gordura e, na verdade, glândula. A glândula pesa. No momento que ela pesa, independente se colocou sutiã interno, se colocou alça muscular, se retirou toda a pele e deixou bem justa, ela vai aumentar de tamanho.
Quando ela diminuir, ela vai ficar mais móvel dentro daquele conteúdo que ela tinha antes. Eu tinha um conteúdo X, eu aumentei aquilo a 3X. Quando reduz, né? a elasticidade faz com que tenha uma sobra de pele. Então, são raras as mulheres que têm esse emagrecimento pós, né? A redução da mama pós amamentação e não tem nenhuma flacidez. E aí sim, não é que a prótese cai, mas ela se olha no espelho e ela já não reconhece mais a mama anterior. E aí ela diz: minha mama tá flácida, eu quero refazer. A gente consegue refazer uma nova mastopexia. O que é a mastopexia? A retirada de pele por cima da prótese, porque essa pele sobrou, ela esticou e voltou. Então, realmente, é possível sim ter necessidade de refazer a cirurgia após uma amamentação. Mas pode amamentar? Pode. Pode, sempre pode amamentar. O que acontece é que, é o que eu sempre falo com as minhas pacientes, quando é uma colocação de prótese por trás da glândula, o que é isso? Você não vai retirar nenhuma quantidade de tecido mamário. Então, você só vai colocar a prótese por trás da glândula e vai fazer o aumento mamário sem mexer na estrutura da glândula. Eu te digo que é 99,9% de chance dessa mulher amamentar, porque ela não teve alguma modificação da estrutura da glândula dela. Sim. No momento que eu opto que não tem uma forma de fazer e retirar a quantidade de tecido, porque a mama é grande, e aí a gente chama isso de mamoplastia redutora por cima da prótese, eu tô mexendo na arquitetura da mama. Então, eu tô tirando tecido, eu tô tirando glândula e tô fazendo aquela cicatriz. Pode ser ela em T, pode ser ela periareolar, pode ser ela em L, que tá muito em voga hoje. Eu tô mexendo na glândula da paciente. Quando eu mexo na glândula da paciente, eu não posso dizer que ela não vá conseguir amamentar ou que ela não pode amamentar. Poder pode, mas é mais difícil, porque eu tô mexendo na estrutura mamária dela. Eu tô tirando glândula, eu tô tirando tecido, eu tô tirando pele, eu tô mexendo em tudo. Então, os caminhos que se ramificam dentro dela ali com os ductos mamários, eles podem ter modificado. Então, na hora da produção do leite, ela consegue produzir, mas às vezes ele não chega até a areola, até o biquinho para sair. Nossa, deve ser um trabalho, que deve empedrar, deve... Exatamente. Então, assim, é uma paciente que eu sempre falo, qual é a sua intenção? Você quer amamentar? Se a paciente quer 100% amamentar e se ela precisa somente de um aumento mamário, sem problemas, você pode colocar que é grande chance de não ter nenhuma interferência, sem mexer na glândula. Agora, se é uma mama grande que quer fazer uma redução e colocar uma prótese dentro para, eu quero um colo bonito, eu quero um colo mantido, tem grande chance de você não conseguir amamentar. Mas a Deus pertence o futuro. Certeza. Então, ou seja, eu nunca digo nunca. Porque já vi pacientes que conseguem amamentar, sim, mesmo mexendo na estrutura da glândula. Então, a gente deixa bem explicado antes do procedimento qual é a forma, né, que vai ser feito o procedimento cirúrgico. Fernanda, uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente começou a conversar, a princípio eu falei com você que pensei que fosse uma coisa só relacionada à estética e vi que foi muito além disso, né? Inclusive o fato de você falar da competitividade, que você entrou num universo extremamente masculino. Como que foi para você e para as pessoas que estavam presenciando também? Uma mulher, numa questão de 3 vagas, foi a questão da cirurgia plástica quando você entrou. Em primeiro lugar, você sofreu preconceito? Como que foi isso? Então, na verdade, é um meio masculino, ainda hoje é um meio masculino, tá? Preconceito para entrar não, porque a gente faz a prova e aí é o que tá lá. Quem passou, faz a entrevista em todos eles. Graças a Deus, assim, sempre estudei muito, eu passei sempre em primeiro lugar nos 3 concursos que eu fiz. Tanto em Minas quanto no Rio de Janeiro, para cirurgia geral em Minas, cirurgia geral no Rio de Janeiro e cirurgia plástica também no Rio de Janeiro. Então, no momento da entrada, em nenhum deles. Agora, dentro das unidades em si, eu não te diria nem só preconceito, não só por ser mulher, mas eu sou uma mulher negra dentro de um ambiente masculino, dentro de um ambiente que é muito voltado mais para pessoas brancas e que a população negra
dentro de um hospital, ela quem é? É o faxineiro, ou é o técnico de enfermagem, ou é alguém auxiliar de alguma coisa. Então, assim, é óbvio que dentro do próprio ambiente você nota a diferenciação. Até o momento que você se coloca com a postura de falar: bom dia, boa tarde, eu sou a doutora Fernanda, eu sou a chefe da equipe, qual é a minha sala de centro cirúrgico? Porque em todos os hospitais a primeira coisa era: você é a instrumentadora? Você é a técnica? E até uma vez, quando eu estava na cirurgia geral, já no Rio de Janeiro, o meu preceptor, ele errou. Ele olhou e falou assim: você pega pra mim ali alguma coisa, porque ele achou que fosse a técnica da sala, né? Aí quando ele olhou, falou assim: ah, não, desculpa. Por quê? Não é óbvio, hoje eu tenho 42 anos, né? Cultural, exatamente. O ambiente que a gente vive, você não vê pessoas negras numa posição social, obviamente, sendo chefe da equipe de uma cirurgia. Você, não, a tua residente é uma mulher negra que passou em primeiro lugar. Então, não existia ali, era uma coisa velada, passou em primeiro lugar. Bom, na hora da entrevista, minha postura, quanto mulher, quanto profissional, era igual de todos, então não era questionável. Sim. Eu nunca de primeiro lugar passei para segundo, para terceiro, porque meu posicionamento sempre foi muito forte no sentido de saber muito bem o que eu queria, saber qual era meu posicionamento ali. Se conhecer também, me saber conhecer, sua identidade, né? Exato. E aí isso vem de casa. Meu pai é negro, minha mãe é negra, meu pai é engenheiro da Petrobras e era chefe da plataforma. E esse ensinamento eu tive desde criança dentro de casa. Então, para mim era uma coisa corriqueira eu chegar dentro de casa e meu pai saber, e minha mãe saber me colocar dentro de cada ambiente que a gente vivia. Meu pai foi presidente do Lions Club aqui também, então a gente tinha um posicionamento social que a gente precisava ter de conversar, de se portar, de como falar, de como estar num meio social, dentro da maçonaria, dentro de todos os ambientes, a gente sempre teve um comportamento social adequado. Então, assim, eu nunca tive tanta dificuldade. A minha escola, que é o Castelo, sempre foi uma escola branca, exemplar, e de pessoas brancas. Eu e meus irmãos, nós éramos os poucos negros da escola. Então, dentro da escola, eu também tinha psicólogo, eu tinha as irmãs todas que eram exemplares, que me ensinaram a postura. Dentro da sala de aula, é óbvio que existia preconceito, uma série de coisas, mas eu tinha um posicionamento que vinha de casa e eu sabia me comportar e falar. Tanto que existe um caso que isso aqui do Castelo, que todo mundo fala muito, eu não me recordo, tá? Mas todo mundo comenta muito, porque os meninos ficavam brincando, às vezes, falando assim: mas a Benedita chegou e tal, e não sei. E aí eu subi na mesa, fui parar na sala da irmã Ana Maria. Eu lembro, assim, que minha mãe foi chamada na escola e tudo, mas por quê? Porque a sua filha subiu na mesa dos professores porque ela foi imitar a Benedita, porque todo mundo chamou ela de Benedita, ela subiu na mesa do professor e foi falar, como se estivesse num comício falando. Falei: não sou Benedita, então tudo bem, eu vou subir a mesa e fui falar. E aí me levaram para a sala da irmã Ana Maria para ser chamada, e foi mãe, foi todo mundo para tentar rever. Então, assim, eu nunca tive medo de me posicionar. Isso nunca foi uma dificuldade para mim, para me posicionar. Então, dentro do ambiente também profissional, eu sempre me posicionei muito bem. Eu sempre conversei e coloquei ali qual era o meu papel, qual é o meu papel aqui. E vendo que, obviamente, ao meu redor, eu não tinha toda essa equipe, digamos assim, eu não tinha outros médicos ao meu redor. Meus exemplos estavam em casa, era meu irmão, minha irmã, e poucas pessoas tinham ainda negros dentro do ambiente que eu trabalho. Hoje isso mudou muito. E por que mudou? Na verdade, depois que teve a questão das cotas... Ai, que maravilha você falar isso. Modificou muito e me alegra, porque hoje eu entro num hospital, eu vejo outros médicos negros na mesma posição que eu estava lá atrás, há anos atrás. Eu tive uma formação que meu pai pôde pagar por uma escola boa, que pôde pagar por cursos, que pôde pagar por uma série de uma formação, curso de inglês, tudo para me trazer hoje onde eu estou. Mas nem todo mundo tem essa oportunidade. E essa oportunidade está sendo dada no momento que você... mas são cotas. No início eu ainda fiquei na dúvida, hoje eu não tenho dúvida nenhuma.
Dúvida nenhuma. Também já tive essa dúvida. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma. E eu agradeço a quem pensou, pensou em fazer, porque hoje você consegue identificar, não porque entrou por cotas, mas para você ver que ali dentro não tem distinção de cor. Ali dentro são todos iguais e de uma competência maravilhosa. Você tem médicos, você tem neurocirurgiões, você tem tudo, porque você dá a oportunidade, a pessoa abraça a oportunidade, segue tão quanto um branco, quanto um pardo, quanto um negro, quanto qualquer cor. Não é a cor que diferencia, é o estudo, é a oportunidade. Então, sabendo dar a oportunidade, o ser humano vai abraçar e vai levar exatamente para onde ele quer. É a questão do objetivo, do foco. Se é aquilo que ele quer, ele vai conseguir chegar. E hoje me agrada muito chegar num hospital e olhar que tem várias outras pessoas que estão vivenciando o que eu passei e estão subindo na carreira como eu também estou conseguindo fazer. Graças a Deus. Fernanda, eu costumo dizer que Deus é oportunista, né? Ele aproveita as oportunidades que ele tem para poder ele fazer aquilo que ele quer, né? Porque a vontade dele é soberana. A gente tinha um programa que era no outro dia, aí calhou da gente gravar hoje. Hoje é dia 21 de março. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização Racial. Olha... E a gente trazendo tudo isso. Toda essa... Eu nunca falei na mídia sobre isso. Eu até tenho um podcast que até parei tem um ano, mas nunca conversei, nunca falei. As pessoas próximas a mim sabem, né? Sabem da minha vivência, sabem da vivência da minha família, dos meus irmãos e tudo. Mas eu acho que é muito importante falar sobre, entende? Porque as pessoas acham que... pelo fato da cor da pele ser algo impeditivo, não é impeditivo, nunca foi impeditivo. É uma questão de oportunidade. Se você der educação a uma criança negra e uma criança branca, os dois vão ter os mesmos direitos de irem. A questão cognitiva não interfere em nada, né? As pessoas ainda questionam a questão da cota, porque assim, se não tem diferença cognitiva, por que dá a cota? Eu vou te dizer por que dá a cota. Porque a oportunidade para o negro, a divisão de classe social que a gente tem no Brasil é muito grande. A Fernanda, ela teve a sorte e a graça de ter pais que puderam pagar por uma boa educação, mas aqui a gente não tem. Então a competitividade, você imagina uma pessoa que estuda a vida inteira como ela, que poderia ser branca, negra, independente da cor, no Castelo, tem a oportunidade de pagar um cursinho bom, sabe, que vai direcionar ela, focar no objetivo dela, que é a medicina, quanto uma pessoa que não tem a mesma oportunidade, que estuda a vida inteira em escola pública, não pode pagar um cursinho, mas fica 12 horas por dia estudando porque quer passar em medicina. E tem que trabalhar tudo. E a cota nada mais é do que oferecer para essa pessoa que tem menos recurso de pagar um cursinho, conseguir a vaga com uma pontuação que não é nem assim tão baixa. Não, porque se você alta. É altíssima. Alta. Porque se você for ver a cota para poder você entrar para medicina, engenharia, você tem que fazer acima de 80 pontos. Eu já fiz Enem. Pô, para você fazer 80 pontos é muita Enem, coisa. Menina, você tem que ser muito CDF. CDF. Então, nossa, que riqueza para esse programa. Eu até me surpreende muito, porque assim, meu pai é o Luiz Felipe de Oliveira Rosa e minha mãe é a Vilma Lândia Rosa. Os dois vieram de comunidade. Meu avô, ele era motorista de ambulância. E aí, ele sempre falou para o meu pai, o irmão dele, meu tio é médico, né, que nos deixou tem um mês, mais ou menos, meu pai é engenheiro, e falou para eles, vocês vão fazer diferente, eu vou dar o estudo a vocês. Eles estudaram no Liceu, era uma escola que tinha lá em Niterói, e vocês também, aí é onde o que ele aprendeu, ele levou para mim. Vocês vão ter o foco e o objetivo para serem alguém. Meu avô não tinha o estudo dele, não sei nem se meu avô era alfabetizado, porque ele era motorista de ambulância. Mas o meu pai e o meu tio entraram para a escola, né, o que era ali no liceu, que eles podiam, estudavam madrugadas inteiras, para passar, os dois passaram para a UF, meu pai fez engenharia na UF e meu tio fez medicina na UF. Então, os dois vieram de comunidade, né, assim, minha avó também era uma pessoa humilde, para tentar chegar e hoje, né, terem o desenvolvimento. Meu pai foi, né, engenheiro e meu tio é médico. Então, ou seja,
também, mesmo uma pessoa da comunidade, mas que teve a chance de estudar, consegue modificar o seu futuro e modificar uma família inteira. Hoje eu sou fruto do que meu avô lá atrás... dele. Exatamente. Hoje eu sou fruto disso. Eu sou um fruto de uma decisão do meu avô, motorista da ambulância, que falou, vou fazer diferente com meus filhos. Eu vou dar o estudo para que eles cheguem onde eu não consegui chegar, mas eu vou dar oportunidade. Então, e com isso, meu pai fez, né, também a mesma coisa, mas aí ele já entrou para engenharia, já fez toda a trajetória de vida profissional dele, né, e transferiu para os filhos a mesma forma, mas de uma forma diferente. Ele já tinha condição financeira para dar realmente a oportunidade para a gente estudar. E formou 3 médicos muito bem, formou também o meu irmão, que fez parte de petróleo e gás, e estamos todos trabalhando na área. Então, o importante é a gente não desistir, independente da condição. Mesmo que seja no momento de uma condição inferior, que seja de uma comunidade, ou quem tem algum recurso para seguir em frente. Então, é possível sim fazer diferente em qualquer circunstância dessas. Fernanda, eu lembro que médico é uma profissão que todo mundo brilha os olhos, né? Médico e advogado é a profissão que brilha os olhos de todo mundo. Então a gente via meio que médico como se fosse um artista ali quando era criança. E você teve esse glamour? Então, a verdade... Sendo cirurgiã plástica. Então, eu não via como um glamour, mas eu via como algo muito especial, realmente. Por quê? Você ter a chance, por exemplo, como eu já fiz algumas vezes, você pega uma pessoa parada, né, assim, chegou, você está no seu plantão, e você reanimar e você conseguir trazer a vida novamente, é engrandecedor. Eu lembro do municipal aqui também, na época, criança chegando afogada e tudo, e aquela ansiedade, aquilo tudo, e você ali com as manobras certas, poder trazer a vida de novo, eu via isso como extremamente especial. A gente tem um poder que pode transformar a vida ou trazer a vida, né, da pessoa novamente. Eu acho isso mágico. É algo, assim, para mim, muito profundo. Então, assim, eu não vejo mais como um glamour, porque a gente abre mão de tanta coisa para chegar, tanta coisa. Então, assim, é o estudo que nos faz 24 horas virar para alguém e falar assim, hoje não dá. Hoje eu não posso. Ah, vai ter a viagem, não, hoje não dá. Eu lembro que no período que eu estava aqui no Castelo, minhas amigas, vários amigos, era muito uma coisa que ia para Búzios, voltava, nossa, vai ter a saída, vai ter a festa, hoje não dá, estou estudando. Hoje eu não posso, vai ter a festa, não posso. Eu estou indo para o Rio porque eu vou fazer o curso, não dá. Então, é sempre assim, o glamour, talvez, chegue mais para o final. Porque na trajetória dos 12 anos... é muito, não pode, não dá, não é isso, abrir mão. Você está o tempo todo com um livro para estudar e tentar chegar, passar na prova e chegar, porque a concorrência é muito alta. Mas depois, quando você alcança e vai galgando o seu espaço, você vai vendo que você consegue sim fazer coisas que antes você não podia. Aí eu acho que aí sim talvez entra a recompensa. É o que eu falo, hoje eu ainda não cheguei no momento que eu quero tanto profissional, porque eu ainda tenho muita coisa ainda para apresentar, para passar, para aprender. A medicina não é uma questão estática, não é uma filosofia estática, como matemática, né? A gente tem um tempo inteiro que está sempre aprendendo coisas novas, como a tecnologia que eu uso hoje nos meus pacientes. Não só como body tight, Morpheus, laser, argoplasma, as técnicas de mama de 24 horas de recuperação. Então, tem uma série de coisas que a gente está sempre em constante estudo. Então, o estudo nunca acaba. Isso a gente nunca pode abrir mão. Não é uma coisa factível para um médico. Um médico que quer estar dentro de um ambiente cada vez mais moderno, tá? Sim. Que é o meu caso. Eu não quero simplesmente me acomodar, estagnar e falar, tá suficiente. Eu vou ficar no meu cantinho, vou abrir meu consultório aqui, vou ficar quietinha com o que eu sei. Não. Eu estou o tempo inteiro buscando congressos, técnicas novas, o que pode ser modificado, o que pode ser acrescentado no procedimento. Então, isso faz diferença para o meu paciente, faz diferença para mim. O que eu entrego de resultado tem que ser algo de melhor para o paciente e é óbvio que isso passa por transformações em anos. Nesses
estou em 16 anos de formada e 8 anos de plástica. Óbvio que já mudou da minha abordagem para o meu paciente do início para hoje, é completamente diferente. Eu não tinha tecnologia antes no meu consultório para apresentar e acrescentar. Então, esse glamour, eu acho que, assim, agora, com um pouco menos de tanto focar nesse agora não dá, agora não é isso, eu consigo um pouco aproveitar mais e focar um pouco mais na minha vida pessoal. Mas antes, a gente não consegue. Se você pegar um médico sério que realmente quer traçar e quer seguir, você não consegue fazer esse glamour todo. É muito trabalho. E é trabalho com você, é a responsabilidade com você. E lembrando, eu tenho uma vida que está ali comigo. Então, é uma responsabilidade enorme que a gente tem. E eu trato meus pacientes de uma forma que é como se eu fosse tratado. Eu queria que me tratassem dessa forma se eu estivesse do outro lado. É o que eu sempre falo, quando eu deito uma paciente na maca, no momento da cirurgia, é como se eu estivesse deitando. Quando eu estou fazendo uma lipoaspiração, o que eu penso? Eu gostaria da cintura marcada. Eu gostaria que não tivesse esse pneuzinho aqui. Eu gostaria que não tivesse essa barriga aqui na parte anterior. Então, eu penso no meu corpo, como a pessoa vai se enxergar no espelho. Então, eu faço por mim, como se tivesse a minha pessoa ali. Não assim, tá bom, fez e tá tudo bem. Fernanda, tem hoje muito a hidrolipo, né? Muitas coisas. O que você acha desses procedimentos que são menos invasivos e que também a gente vê alguns outros profissionais fazendo procedimentos que dizem ser minimamente invasivos e não precisar ser médico para estar realizando? Então, esse é um questionamento muito importante de fundamental esclarecimento. Não existe pequena hidrolipo, pequeno procedimento para uma lipoaspiração de áreas abdominais, áreas grandes de lipoaspiração. O que é a hidrolipo? Hidro é água, lipo é lipoaspiração. O que o profissional ruim quer fazer, que na verdade muitas das vezes nem é médico, ele te vende algo como, eu vou fazer uma lipoaspiração da água, lipoaspiração de algo pequeno. Para que ele faz isso? Uma questão simples. Ele não quer, primeiro que ele não tem a expertise para te levar para um centro cirúrgico, porque ele não pode, porque os hospitais, eles pedem seu diploma para você entrar. Para eu hoje operar na Rede D'Or, tanto o Macaé D'Or, o Copstar e toda a Rede D'Or, eles pedem seu diploma, eles querem saber se você tem o seu RQE, que é o registro de especialidade, se você está dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e os diplomas em mãos para enviar. E aí esses profissionais não conseguem estar em unidades, e essas unidades têm um preço a pagar. E aí eles colocam dentro do consultório. Dentro do consultório, eles vão fazer pequenas áreas, só que de uma lipoaspiração normal. Então, eles pegam lá, dividem o abdômen em dois locais. Olha, eu vou fazer primeiro sua parte de baixo. Exato. Inferior. Tem uns que eu já vi que dividem em 4. Que aí lateral. Eles vão fazendo, não faz na parte anterior, vou fazer só esse canto, vou fazer só a parte superior do epigastro, a direita, ou aqui o hipocôndrio esquerdo, hipocôndrio direito, hipogastro. Eles vão dividindo por quê? Primeiro, para você fazer uma lipoaspiração, você tem que colocar adrenalina. A adrenalina é um vasoconstrictor que o paciente pode até parar com o uso de uma adrenalina de forma incorreta. Você tem que colocar o soro fisiológico dentro do paciente, junto com todo o procedimento. E você entra com as cânulas. Para você fazer isso, eu tenho que ter um profissional chamado anestesista na sala. E o anestesista toma conta de todos os sinais vitais do paciente. E aquilo ali é mensurado pelo anestesista. Quando eu faço a solução para botar dentro do paciente, ele vê a quantidade de líquido que pode entrar. Então, é tudo mensurado. Quando você faz dentro de uma unidade, dentro de um consultório, ele não tem parâmetro nenhum. Então, ele vai lá, ele pode morrer. Ele inventa que eu vou fazer só 100 ml aqui, porque ele tem medo de aumentar e o paciente ter alguma parada cardiorrespiratória. E ele nem pode fazer porque ele não tem domínio daquilo ali. Então, ele vai lá, faz um pedacinho e diz assim, vamos fazer essa hidrolipo essa semana, daqui a 5 dias você volta, faz mais um pouquinho, isso leva até intoxicação. O paciente pode morrer intoxicado. Então, não tem indicação. Todo paciente que vira para mim, você faz hidrolipo, eu faço lipoaspiração. E é a mesma coisa, só que a pessoa te vende como uma hidrolipo para te vender no consultório, tira o valor do hospital, tira o valor do anestesista, ele bota o valor que ele quer. Ele bota ali um valor mínimo
para ter um gasto mínimo, não tem a antisepsia e a asepsia adequada. O que é isso? A gente utiliza roupas estéreis, a gente escova a mão em ambientes que são propícios, as mãos têm que ficar elevadas, as escovas têm que ser de cima para baixo, são técnicas para escovar a mão. Você não pode tocar em nada, você tem que estar com máscara, você tem que estar com a seu gorro, você tem que estar com a roupa, pijama, para estar operando. Porque o pijama ele é fornecido pela unidade hospitalar. Eu não posso chegar com uma roupa da rua e ir ali e operar. Eu tô com uma unidade que me fornece a roupa para operar. Em algumas unidades é até descartável aquela roupa. Então, você usa dentro do hospital, você joga fora. Eu não posso pegar de um paciente e usar em outro. Né? Eu não posso sair com aquela roupa. Isso é totalmente errado. Então, ele abre mão de qualquer técnica, porque ele não tem expertise, ele não tem a formação dos 6 anos de medicina, mais 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, para ele saber o que ele está fazendo. Então, ele pega ali, bota uma luva, bota um capote qualquer que não é estéreo. O que não é estéreo? Está cheio de bactéria. A hora que ele encosta na barriga do paciente, ele está levando bactéria junto. E muitas das vezes a gente vê assim, morreu de infecção. A infecção foi da contaminação do campo cirúrgico, porque ele não utilizou as técnicas dentro, não era um campo cirúrgico. Ele pega aquilo tudo contaminado e vai fazer e vai te dizer que está te vendendo uma hidrolipo. É uma lipoaspiração. Tem que estar com os cuidados corretos dentro de um ambiente correto para fazer isso. Então, é importante a gente separar o que é um bom profissional, e é um profissional de cirurgia plástica que é competente para fazer uma lipoaspiração. Não é um biomédico, não é um ginecologista, é um cirurgião plástico que faz isso. Nós passamos por 6 anos, após 6 anos de medicina, são 6 anos de formação cirúrgica para você ter a técnica adequada para realizar uma lipoaspiração. Com segurança. Com segurança. Só que aí você diminui o valor para ir um biomédico, para ir alguém dizer que está fazendo uma hidrolipo, entende? Então, assim, é uma diferença enorme e tá nos cuidados com a vida. Essa é a diferença. Você abre mão dos cuidados da sua vida por um valor mais barato para fazer dentro de um consultório com qualquer pessoa. Estética, né? É o preço da estética. Só que é um preço da estética irreal. É um preço da estética que ele desvaloriza o ser humano, porque ele só visa o dinheiro e não visa prezar a vida. Eu sempre falo com meu paciente, eu prezo a vida. Tanto quando eu falei, a mom makeover é o que mais me pedem. E muitas das vezes eu tenho que falar para paciente, olha... Você não pode. Não pode, porque sua mama é grande demais. O tempo cirúrgico que eu preciso é maior do necessário. Porque eu vou precisar de 6 horas para fazer somente sua mama. Porque é uma mama chamada gigantomastia. São as mamas muito grandes, muito pesadas. Nossa. E aí eu não consigo conjugar com um abdômen, uma lipoaspiração de abdômen, uma abdominoplastia. Não dá. Então, aí a gente separa as cirurgias para poder dar tempo e dar sobrevida ao paciente, entende? Então, assim, é tudo muito pensado, porque a gente tem uma formação para isso, entende? Uma coisa assim, não, teve uma intercorrência, não uma intercorrência em si, mas, por exemplo, o que eu falei, teve uma cirurgia que eu fiquei 12 horas operando. Sim. Era só uma lipo com a tecnologia, mais uma troca de prótese. Nossa, muito tempo. A prótese estava bem agarrada no tórax. Uma equipe só, sempre. Sempre uma equipe. Você entra do início ao fim. Você não come, você não vai no banheiro? Não. Nossa. Não, você não vai. Você abstrai do seu corpo em detrimento do corpo do outro. Então, o período inteiro você não come, você não vai ao banheiro, você não faz nada. Você está o tempo inteiro ali. Por quê? É o tempo que o paciente está anestesiado. É o tempo que eu tenho para operar o paciente. Então, você vai do início ao fim. Então, a prótese estava mais aderida? Estava mais aderida. Contei que a prótese estava mais aderida? Não. Precisou de mais tempo? Precisou de mais tempo. Resolvemos? Resolvemos. Colocamos a prótese, fizemos todo o procedimento. Entende? Então, se de início você já vê que você tem um tempo maior para a mama, um tempo maior para o abdômen, por exemplo, um abdômen avental, que é o paciente pós-bariátrico, você não pode conjugar com uma mama. Se eu tenho uma mama grande, pitosada, que é o caído, mais um abdômen avental grande, você não pode fazer um mama makeover. Você não pode juntar os dois. Então, são mamas moderadas a pequenas e um abdômen moderado a pequeno. Dá para conjugar? Perfeitamente, dá para conjugar. Então, tem uma série de coisas que a gente utiliza da expertise, utiliza das nossas, do nosso tempo de aprendizado para colocar, e colocar em prática.
Mas é muito bom. O que eu posso te falar é muito engrandecedor. Vou aproveitar que você tá nessa de o que eu posso te falar. O tempo da gente já tá no final. Eu vou ter que chamar ela de novo. Não vai brigar comigo. Coisa. Mas há 2 programas já que eu tô fazendo o tempo em que a pessoa tira, tipo assim, você tem 1 minuto para um corte. Uhum. Um corte, o que você gostaria de enfatizar em 1 minuto de corte? O que do seu trabalho, da Fernanda Pessoa, em 1 minuto, o que você diria para mim, para as pessoas? O que eu falaria é, a beleza, ela é muito relativa para cada paciente. Mas o que eu falo que, assim, a cirurgia plástica me fez fazer um tipo de beleza para cada necessidade de cada paciente. Como? O paciente, eu pergunto, o que você gostaria de modificar? O que você gostaria de melhorar para se olhar no espelho e se amar? E aí, isso faz com que a beleza se torne única para cada um e muito específica, mas com um toque mais feminino, aí eu te digo, e um toque mais delicado para quê? Nas formas, na simetria, na dedicação que eu faço para cada uma, para ver o sorriso no final de cada paciente. É exatamente isso, é o tratamento da humanização da cirurgia plástica e não uma padronização. Então, assim, a humanização, eu trabalho humanizando o meu procedimento. Porque não adianta eu passar para o paciente um padrão de beleza que não serve para todo mundo. Não é uma beleza que é, assim, estática. A beleza, ela é moldada para cada um da forma que cada um quer se olhar no espelho. Então, a humanização da cirurgia plástica, ela existe. Então, eu não lido com padrões, eu lido com a necessidade de cada paciente para eu transformar ela, para ela se sentir feliz e ela me transformar também. Porque cada uma que passa, ou cada um que passa por mim, me transforma também. É uma troca. É uma troca. Obrigada. Parece que eu vou finalizar, mas eu vou pedir para poder você deixar um recado para quem, de repente, tem um sonho de ser cirurgião, de ser médico, para quem passa por problemas de preconceito e às vezes se deixa ser vencido por isso. Hoje é o Dia Mundial da Consciência Racial, então o programa não poderia ter sido o melhor dia. Bom, fico muito feliz. O que eu posso dizer é não desistir. Trace um foco, trace uma meta, porque para puxar o tapete, para te desestimular, existem muitas pessoas. Não deem ouvidos a quem está ao seu redor para te desestimular, porque a nossa mente cria muitas coisas, só que você deixa entrar aquilo que você quer. Então, se você tem um foco, se você quer, coloque em mente que você pode, que você é capaz. Então, pelos meios que você tiver, mas eu só posso estudar pelos livros que me emprestam, eu só posso ter aquilo, não importa, você pode conseguir da forma que você está fazendo. É a sua dedicação, é o seu empenho, é o seu foco, é o seu objetivo, você consegue. Se puder qualquer coisa de diferente, pedir ajuda e pedir auxílio a alguém, faça, sem medo, porque o não você já tem. Então, foca e vai, traça o objetivo, não tenha medo do futuro, porque para criticar, 24 horas você tem alguém, tem sempre alguém te vigiando para criticar. Mas para chegar depois e falar parabéns, você vai ter essas pessoas, mas você mesma vai chegar no seu espelho e falar, eu consegui, porque você traçou e seguiu. Então, a persistência e a resiliência é que vão fazer você conseguir chegar onde você deseja. Então, o que eu falo para todas as pessoas que hoje estão assistindo, que eu posso dizer, não desista do seu sonho. E não é uma utopia, é algo que realmente você pode fazer e modificar o seu futuro. Obrigada. Gente, chegamos ao final do Pó de Povo de hoje. Eu poderia ficar aqui mais umas 2 horas, porque tem assunto. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Acho que eu vou te convidar para um novo programa. Eu finalizo por aqui. Agradeço a você que nos acompanhou nesse podcast. Peço que você siga nossas redes sociais,
curta, comente, compartilha. Além dos nossos podcasts, a gente tem a sessão do dia, que você pode acompanhar também no @TV Câmara. Temos outros podcasts, o Macaé Delas, o Raízes, que eu acabei de apresentar agora há pouco. Temos o Câmara Cast, que vai falar com você sobre a política, tudo que envolve a política de Macaé. Então aproveita o conteúdo bom, de qualidade. Hoje a gente trouxe tanta informação, a gente vem com uma proposta, mas aí a gente é surpreendido com tanta coisa. Você vê o nível que a gente está, o nível que a gente está entregando. A nossa preocupação é essa, entregar para você informação de qualidade, com precisão, com verdade, trazendo pessoas competentes, que nem a Fernanda. Ela parou a gente 1 hora de uma cirurgiã, aqui uma cirurgiã plástica, 1 hora aqui para poder entregar para você o melhor conteúdo dela, as melhores informações, todo conhecimento. É isso. Obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima. Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.